Salve, salve, meus chegados! Para quem não me conhece, meu nome é Luiz e eu estou chegando para mais uma rodada de análise dos jogos deste domingão, dia 4 de junho. Antes de mais nada, gostaria de pedir a colaboração de todos vocês. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos agora para a vinheta e logo após eu volto com as análises do dia. Bom, pessoal, para começar, campeonato holandês, playoffs para as duas vagas para a Liga Conferência, jogos da volta. No primeiro jogo, o Twente venceu fora de casa o Heerenveen por 2-1, agora joga em casa. Para esse jogo, temos duas opções. Resultado, como o Twente já venceu o primeiro jogo, eu acho que não tem necessidade de entrar na vitória, é um pouco arriscado, talvez ele vá segurar um empate. Então, pode colocar dupla chance, Twente ou empate, ou quem quiser mercado de gols acima de 1.5. São dois times bastante over. No primeiro jogo já foi 2-1. O Heerenveen, nos últimos 10 jogos, em 9 ele foi acima de 1.5, contra o Twente, que nas últimas 6 foi acima de 2.5, ou seja, são dois times que marcam e tomam muitos gols. Então, mercado de gols, a gente fica muito bem posicionado nessa partida. E o segundo jogo, o Sparta Rotterdam contra o Utrecht, o Sparta que surpreendeu, venceu também por 2-1 fora de casa, agora decide em casa. Por ser um confronto mais equilibrado, o Utrecht ser até melhor, eu acho um pouco arriscado ir no resultado. Eu prefiro, nesse caso, o mercado de gols acima de 1.5. Também são dois times bastante over. Pode ver que o Sparta nas últimas 4 partidas foi acima de 2.5. E o Utrecht nas últimas 3 foi acima de 2.5. Ou seja, são dois times fazem muitos gols. Uma ótima opção também, a partir de 0.5 no primeiro tempo. Também vai muito bem. Pode ver aqui que o Sparta, nos últimos 10 jogos, em 9 saiu gol no primeiro tempo. Então é uma ótima pedida. Também temos a última rodada do Campeonato Espanhol. Como já tem bastante coisa resolvida, eu vou nos jogos mais interessantes que vale alguma coisa. Por exemplo, Osasuna e Girona, confronto direto pela última vaga na Liga Conferência. Hoje essa vaga seria do Osasuna. O Osasuna está em 7º lugar com 50 pontos contra o Girona, 9º com 49. É um confronto direto. Tem o Atlético Bilbao aqui, mas o Atlético vai jogar fora de casa contra o Real Madrid. É uma pedreira, o Atlético Bilbao não vem bem. Então vou focar nesse jogo aqui. Girona e Osasuna. Temos duas opções, dá para ir em resultado, dá para colocar aqui Osasuna ou empate, dupla chance, é uma boa. Ou quem quiser mercado de gols, acima de 1.5. Pode ver que o Osasuna nos últimos 10 jogos, em 8 foi acima de 1.5. Enquanto o Girona, nos últimos 10, em 7 foi 1.5, então é uma boa. Também dá para arriscar acima de 0.5 no primeiro tempo. Pode ver aqui que o Girona, nos últimos 10 jogos, em 9 foi acima de 0.5, também é uma boa. E lá embaixo, na briga pelo rebaixamento, tem Espanhol e Almeria. O Espanhol já rebaixado contra o Almeria aqui, ó. Almeria, um pontinho só acima aqui do Valladolid, que é o primeiro da zona de rebaixamento, desesperado. Nesse jogo, dá para ir de mercado de gols acima de 1.5. O Almeria, nos últimos 10 jogos, em 8, ele foi acima de 2.5. Então, sai bastante gols nos jogos aqui. Quem quiser arriscar um pouco mais, pode colocar até acima de 2.5, que vai bem, porque o Espanhol, ele marcou 2 ou mais nas últimas 5 partidas. Então, vai ter bastante gol nesse jogo. E um outro jogo do rebaixamento, Valladolid, do nosso Ronaldo, contra o Getafe. Confronto direto também. O Getafe está aqui com 41, o Valladolid com 39. Se o Valladolid vencer, ele passa o Getafe, escapa do rebaixamento. Então é um jogaço direto aqui. Nesse jogo é um pouco complicado arriscar em resultado. Quem quiser pode até colocar Valladolid ou empate. Mas o interessante para esse jogo aqui, mercado de gols acima de 1.5. O Valladolid nos últimos 10 jogos, em 8 teve acima de 1.5. E é um confronto direto, né? Se um time fizer um gol, o outro vai para cima tentar o resultado, buscar o empate ou virar. Então vai ser um jogo bastante aberto. Esses são os jogos mais interessantes do meu ponto de vista do espanhol. E na Série A italiana temos
O campeão Napoli contra a rebaixada Sampdoria, que é o saco de pancada. Nesse aqui dá para colocar vitória no primeiro tempo. Dá para colocar gols aqui no primeiro tempo também do Napoli. O mercado de gols acima de 2,5 também vai bem. O time do Sampdoria tem uma defesa muito ruim. Outro jogo interessante aqui, Atalanta e Monza. A Atalanta, que está aqui brigando junto com a Roma e a Juve para essas vagas na Liga Europa, ela precisa vencer. O Monza não tem mais pretensão nenhuma no campeonato. Dá para ir de vitória seca da Atalanta. Dá para quem quiser ser um pouco mais conservador, empate anula, ou mercado de gols acima de 1,5 vai muito bem. São dois times bastante over. O Monza em 8 e a Atalanta em 9 dos últimos 10 jogos foi acima de 1,5. Outro jogão também que vale muito, Roma e Spezia. Spezia brigando pelo rebaixamento aqui. Ele está com a mesma pontuação que o Verona contra a Roma, que está aqui brigando com a Atalanta e a Juve para essas vagas aqui na Liga Europa. Então, nesse aqui dá para ir de dupla chance de Roma ou empate, ou também mercado de gols acima de 1,5, vai bem também. O Spezia aqui nos últimos 10 jogos, em 9 foi acima de 1,5. Um outro mercado que dá para iscar nesse jogo é acima de 0,5 no primeiro tempo. Dá para iscar também. O Spezia costuma tomar muitos gols, e o Spezia nos seus jogos, nos últimos 10 jogos, em 8, saiu o gol no primeiro tempo. Então é uma boa. E para encerrar os jogos da Europa, Braga e Porto, final da Taça de Portugal. O Porto é mais time, mas nesse aqui eu preferi mercado de gols. São dois times bastante over, que marcam muitos gols. O Braga marcou 2 ou mais em 6 dos últimos 10 jogos. E o Porto, ele marcou 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos. Então é sinônimo de gol. Pode ver aqui que os jogos do Porto, em 8 dos últimos 10, teve gol no primeiro tempo. Então nessa aqui, quais opções dá para a gente entrar? Gol no primeiro tempo, acima de 0,5 paga 1,36, ou acima de 1,5 no jogo todo, paga 1,25. É uma boa para este jogo. Vindo aqui agora para a América, Série B do Campeonato Brasileiro, tem Guarani e CRB. CRB na zona de rebaixamento, penúltimo colocado. O Guarani tentando aproximar aqui do G4. Para esse jogo, dá para ir de dupla chance, vitória ou empate para o Bragantino. Ou dá para ir também de mercado de gols menos de 3,5. Pode ver que o Guarani, nos últimos 10 jogos, em 8, foi menos de 3,5. Contra o CRB, que em todos os últimos 10 jogos foi menos de 3,5. O jogo do Guarani costuma ser sempre 1-0, 1-1. Então dá para ir também. Outro jogão da Série B, Londrina, que vem mal contra o Sport, que estava jogando muita bola, venceu o São Paulo agora, tá subindo aqui na classificação. Neste jogo, mercado de gols, dá pra gente ir acima de 1,5, dá pra ir legal. O Sport vem marcando bastante gols. O Londrina, nos últimos 10 jogos, em 8, foi acima de 1,5. Ou quem quiser escalar um pouquinho mais, dá para colocar dupla chance pro Sport. Mesmo jogando fora de casa, Sport ou empate, vai bem. Agora, Campeonato Brasileiro, Série A. Tem Fluminense e Bragantino. Fluminense que está 5 jogos sem marcar, acho que está na pior fase da temporada. Precisa mostrar uma evolução, voltar a jogar bem. Contra o Bragantino, que é um time que oscila bastante. Nesse jogo, dá para ir tranquilamente no mercado de gols acima de 1,5. O Bragantino é um time que marca, mas toma muitos gols. O Bragantino e o Fluminense nessa necessidade de voltar a jogar bem. Ou dá para ir de dupla chance, Fluminense ou empate, também é uma boa para esse jogo aqui. Eu acredito que o Fluminense vai com tudo para cima do Bragantino. Outro clássico que vamos ter aqui, Grêmio e São Paulo. São Paulo que foi mal durante a semana, tomou uma virada do Sport em casa contra o Grêmio, que jogou muito bem contra o Cruzeiro. O Grêmio em casa. Temos 2 opções aqui que dá para a gente fazer. Mercado de gols acima de 1,5, vai bem. O São Paulo nas últimas 6 foi assim. O Grêmio é um time que marca bastante gols. Ou dá para ir de dupla chance para o Grêmio ou empate, jogando em casa. Acredito muito na força do Grêmio. Coritiba e Palmeiras, o jogo mais tranquilo da rodada, né? O Coxa que ainda não venceu nesse Brasileirão contra o Palmeiras, tentando se aproximar do Botafogo na liderança. O Coxa é lanterninha, sem dúvidas, vitória do Palmeiras. É uma odd muito baixa, dá para colocar aqui vitória no primeiro tempo. Acredito que vai bem.
E o mercado de gols, né, acima de 1,5 também vai bem. Para esse jogo, o Verdão é amplamente favorito. E para encerrar os jogos, Goiás e Cuiabá. Uma classificação aqui, os dois times bem próximos. Goiás com 7 pontos, Cuiabá com 8. Os dois tentando se distanciar dessa zona de baixamento. Goiás jogando em casa. Nesse jogo aqui, que é um jogo bastante equilibrado, acredito muito no mercado de gols. Menos de 3,5. Porque o Goiás, em 8 dos últimos 10 jogos, foi menos de 3,5. Contra um Cuiabá, também em 8 dos últimos 10, foi menos de 3,5. Então é uma boa. Ou quem quiser arriscar um pouquinho, dá para colocar acima de 1,5, devido à necessidade dos dois times, também dá para arriscar. Pessoal, esses são os jogos deste domingão. Obrigado a todos vocês que acompanharam até o final. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like aí, não custa nada e nos ajuda muito. Vou deixar um bilhetinho pronto no final. A gente volta amanhã. Boa sorte a todos. Valeu!